Vamos começar falando do Sport Clube Corinthians Paulista, do goleiro Hugo Souza. Hugo Souza brilhou, né, ontem, fazendo boas defesas durante o jogo. Claro que não foi bombardeado pelo Grêmio, até porque o Corinthians foi melhor na partida, mas brilhou na cobrança de pênaltis, pegou uma cobrança, né? O Grêmio desperdiçou outras duas chutando para fora, e o Hugo acabou caindo nas graças do torcedor corintiano, não só pela partida de ontem, mas por todo o desempenho desde que chegou, né, ao time alvinegro. Agora o Corinthians tem a chance de comprar o jogador. O Corinthians tem a opção de compra, né, avaliada em 800 mil euros, vai dar 4 milhões e 900 mil mais ou menos, exatamente, por exemplo, né, exatamente, né, o que o Corinthians ganhou aí nessa classificação na Copa do Brasil, passando para as quartas de final. Dentro do Corinthians, hoje eu não consegui confirmar com ninguém que o Corinthians quer antecipar. Pelo contrário, me falaram que o Corinthians tem outras prioridades. Mas assim que tiver uma grana sobrando e terminar de montar o elenco nessa janela, o Corinthians precisa contratar até o dia 2 de setembro, e o dinheiro que vai pegar agora não vai investir no Hugo, sendo que pode investir no final do ano. É claro que talvez não fique para o final do ano. O Corinthians só quer priorizar alguns negócios que estão em andamento no momento. Então, informação importante para você já, né, que está esperando uma compra do Hugo urgente, dá uma segurada. Mas é claro, o Corinthians vai comprar o Hugo Souza. Uma fonte me diz que é o interesse total do Corinthians em comprar. Se não comprar agora, daqui a um mês, enfim, vai comprar no final do ano no empréstimo, tá certo? Então o Hugo Souza tem tudo para ser jogador do Corinthians em definitivo no ano que vem. Outra coisa que eu quero deixar bem clara no canal Café do Setorista, tem muita gente escrevendo errado, muita gente noticiando errado, e eu vou bater no peito nessa. Cafezeiro na temperatura certa. 800 mil euros por 60% dos direitos econômicos. Não é 50%, é 60%. Anota aí, depois vocês me cobram, tá? Deixa o like, inscreva-se no canal e vamos seguir falando muito, mas muito mais do Corinthians aqui nesse defesa pro ataque, de Hugo Souza para Thales Magno, né? De um que foi revelado no Flamengo, de outro para que foi revelado no Vasco. Thales Magno chegou ao Corinthians, fez exames cardíacos, de sangue, hoje também uma bateria de exames físicos, deve ser anunciado como novo reforço do Corinthians, tá? Para a sequência da temporada a qualquer momento. E mais detalhes do contrato dele. O Corinthians fechou o empréstimo até o meio do ano que vem. Caso o Corinthians queira comprá-lo em definitivo, vai ter que pagar 13 milhões e meio de dólares. É um valor que a gente considera considerável, né? Porque realmente o Corinthians, né, ter 15 ou 13 ou 10, enfim, milhões de dólares ali para você pagar à vista para um clube não é fácil, mas o Corinthians só vai exercer esse direito, só vai ter que exercer esse direito se o Thales Magno atingir um número de partidas na temporada. É bom e é ruim isso daí, porque se o jogador não tiver um desempenho muito bom, acaba ficando encostado para que o Corinthians, enfim, não tenha que pagar aí um valor, enfim, muito alto por um jogador que não rende. E né, em contrapartida, se o Corinthians não, se ele não atingir as metas e o Corinthians não comprá-lo, o Corinthians vai precisar pagar pelo empréstimo, que hoje é gratuito, mas aí terá que pagar no final 1,5 milhão de dólares ao New York City, né, que é o time aí dos Estados Unidos. Então esses são mais detalhes aí do contrato do Thales Magno. O Corinthians não paga agora pelo empréstimo, mas paga com salário e luvas. Enfim, se não comprar, vai ter que pagar pelo menos 1,5 milhão de dólares. Então, vai custar, não tem jeito, alguma coisa, o Thales Magno ao Corinthians. E se brilhar, o Corinthians tem que, né, desembolsar 13 milhões e meio, claro, se tiver metas atingidas. Informações importantes aí também de Thales Magno. Comenta aqui embaixo se você gostou da contratação e dos moldes da contratação. Deixe seu like. Ano 9 para a temporada, eu já venho informando isso para vocês a semana toda. Hoje, muita gente me perguntando, não sei porquê, se já contratou um 9, se tem um 9 em pauta, querendo saber o nome desse 9, não é o Alex Arce, enfim. O Alex Arce, que o Corinthians, né, esteve negociando, não sei a situação dele, se evoluiu ou se travou de vez. Eu sei que o Corinthians quer um outro centroavante. Não quer dizer que ele venha e não venha o Alex Arce. Mas por que eu estou falando isso? Porque a pessoa que, assim, as fontes que eu conversei, e uma delas, né, muito, muito importante no Corinthians, me disse que o Corinthians tem conversa com um 9 top, um cara para chegar e ser titular, tá? Inclusive é sonho de muita gente que está lá dentro, tá?
pelo menos tem uma pessoa muito interessada nesse 9 dentro do Corinthians, é sonho dela a realização desse trazer esse 9 pro Corinthians. Dela de mais uns 2, 3, tá? Então quer dizer que é um camisa 9 que chega para ser titular, tá? Não dá para classificar como midiático, me passaram, né? Porque assim, quando não passa o nome, pelo menos a gente fica rodeando ali para tentar pegar detalhes. Pode ser, assim, vai depender, o que me falaram é o seguinte, vai depender do critério de cada um, né? Entender se essa negociação, se realmente avançar e fechar, é um midiático ou não. Mas me garantiram o seguinte, é um 9 para ser titular. Não está avançada a negociação, está em negociação, tá? Então já vou avisando logo, não tem nada avançado, nada encaminhado, enfim, não está contratado, está em negociação, não adianta ficar inventando outras coisas. Mas é um 9 para ser titular e que é um 9 que muita gente vai gostar de falar, muita gente mesmo. Mas que a questão de avaliar se é midiático ou não vai depender, né, aí do critério de cada um. Quem será esse 9? Ele existe e está negociando. Deixa o like, inscreva-se no canal. Errando agora para falar da volância, o Corinthians ainda aguarda uma resposta de Cuéllar. O Corinthians praticamente fechou salários com o Cuéllar, agora aguarda a liberação dele lá no Al-Shabaab. O que eu fiquei sabendo é que não existe uma rescisão lá amigável. O que existe é o Corinthians pagando grana, tá? O Corinthians está querendo pagar aí aproximadamente 3 milhões de dólares para contar com um colombiano, jogador que pertence ao Al-Shabaab, né? Enfim, está ajudando bastante o Corinthians na negociação, porque quer trabalhar no Corinthians, quer voltar ao Brasil. O Fabinho Soldado empolgou demais o Cuéllar, e o Fabinho Soldado empolga o Cuéllar por terem trabalhado juntos. Eles tinham uma ótima relação, são amigos, o Cuéllar e o Fabinho Soldado, e isso ajuda nas tratativas, tá? Então ele está tentando trazer o Cuéllar para o Corinthians, e ele quer, tanto que já reduziu o salário 2 vezes para jogar no Corinthians. Agora a questão que eu falei ontem, do João Schmidt, que é o plano B para o Cuéllar. Uma fonte me disse que o João Schmidt, independente do Cuéllar ser contratado ou não, o Corinthians vai para cima dele, tá? A ideia é trazer o Cuéllar agora, se o Cuéllar fechar, ele é prioridade, o Cuéllar, aí não vai trazer o João Schmidt agora, mas em janeiro vai para cima com tudo para contratar o jogador, tá? O Corinthians recebeu algumas notícias boas, João Schmidt é corintiano, tá? Enfim, se empolgou para jogar no Corinthians. Outra coisa também em relação ao João Schmidt, ele tem um contrato com o Santos até o final de 2026. Então, quando iniciar a próxima temporada, né, a de 2025, desculpa, ele tem contrato até o fim de 2025. Então, quando iniciar a temporada 2025, ele vai ter só 1 ano de contrato e vai poder assinar um pré-contrato já no meio do ano. A ideia é tentar um acordo com o Santos, pagando mais barato pela liberação do jogador. O Corinthians está focadíssimo no João Schmidt, tá? Se o Cuéllar falar não, o Corinthians vai tentar agora. Enfim, mesmo sabendo que é difícil, né? Tirar um jogador lá do Santos e do Marcelo Teixeira. E se o Cuéllar aceitar, janeiro, na abertura de janela, né, do final do ano, o Corinthians vai para cima dele. Ele é um nome que não vai sair da pauta do Corinthians. O Corinthians está focado em João Schmidt. Então, quer dizer, se tudo der certo, vem os dois. Se tudo der errado, não vem ninguém. Tá certo? Meus amigos, após outra atuação aí do Hugo Souza, voltou à tona aí o fato do goleiro, né, emprestado até o final de 2024, ser adquirido em definitivo pelo Timão, tá? Só que tudo tem o seu porém, né? O Timão ele vai ter que pagar 800 mil euros, equivalente a quase 5 milhões de reais ao Flamengo, que é o clube detentor dos seus direitos econômicos. A informação foi divulgada pelo GE, tá? Na época do anúncio aí do goleiro, ficou acordado que o Timão vai pagar esse valor ao Flamengo por 50% de direitos econômicos, além de ter pagado 200 mil euros aí pelo empréstimo do atleta. O Timão não divulgou nenhum detalhe aí de acordo com o anúncio do Hugo. Segundo o presidente aí do Timão, Fiel, a medida está sendo adotada para não atrapalhar outras negociações. Assim que fechar a janela, vocês vão saber tudo, disse o dirigente do Timão, tá? O Hugo, Fiel, assumiu a meta aí do Timão logo que foi anunciado e tem arrancado diversos elogios de todos ao redor aí pelas atuações, pelos jogos que o goleiro vem fazendo. Já contra o Grêmio aí no último jogo do Timão, ele defendeu o pênalti nas cobranças de pênaltis aí contra o Grêmio.
realizou 6 defesas ao longo do tempo normal, tá? Ele foi eleito o melhor jogador na partida, tá, Fel? Lembrando que o Hugo Souza já declarou que tem tratado o Timão como uma grande oportunidade na vida dele. Ele que foi revelado pelo Flamengo, né? Ele nasceu em 99 e se destacou no início de sua passagem pelo Flamengo, tá? Mas ele acabou tendo problemas extra-campo e perdeu espaço. Aí ele passou a última temporada emprestado ao Chaves de Portugal, onde retomou bom nível e também se destacou defendendo pênaltis. São 7 partidas de Neneca à frente do gol do Corinthians, considerado 2 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Ele passou por 3 confrontos sem ser vazado pela torcida do Corinthians, tá? Então é isso. Se você curtiu nosso conteúdo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, ativa as notificações. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Vai, Corinthians!